Eu tenho certeza, absoluta certeza, que você já ouviu falar sobre Jesus Cristo. E embora seja uma discussão se Jesus existiu, se ele não existiu, se os relatos de Flávio Josefo foram adulterados ou não, se houve ou há interpolação, essa é uma guerra que dura séculos e está muito longe de terminar. Fato é também que os ensinos de Jesus Cristo são ensinos poderosos, incomparáveis e que jamais um ser humano comum seria capaz de formular. Se Jesus for, como muitos afirmam, fruto, obra da imaginação humana, o ser humano que criou o personagem Jesus Cristo, ele merecia ganhar um prêmio Nobel. Nessa série de vídeos eu vou trazer os ensinos, os princípios, o exemplo de Jesus Cristo. E eu quero analisar com você e pedir que você também pense, analise, seja crítico, não acredite no que eu vou dizer, mas investigue. Os ensinos de Jesus poderiam ou não, se fossem seguidos por todos nós, mudar a realidade do nosso mundo? Você já parou para pensar e imaginar o que seria do mundo se nós seguíssemos os conselhos de Jesus, os princípios de Jesus, os seus ensinamentos e tudo o que ele deixou para ser seguido, para ser imitado? Você talvez não acredite em Jesus ou acredite, mas você não pode negar que os ensinos de Jesus têm um valor incomparável. E que se Jesus foi um personagem inventado e criado, sem dúvidas alguma, é um personagem único, e que está além da nossa compreensão. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 50, nós temos um relato, nós temos uma atitude ou uma reação de Jesus que muitos não conseguem nem imaginar a si mesmo tendo essa atitude ou essa reação diante do que um daqueles que ele considerou amigos faria com ele. Quando você lê o versículo 50, diz bem assim: Jesus, porém, disse-lhe: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aqui nós temos Jesus chamando Judas, o traidor, de amigo. E não foi falsidade nem hipocrisia de Jesus. Jesus estava sendo sincero como sempre foi. Agora veja bem, qual seria a sua atitude ou a minha atitude para com um amigo que acabou de nos trair, que nos vendeu, porque Judas vendeu Jesus. E aí Judas chega diante de Jesus e já estava tudo armado. O sinal que Judas daria para identificar Jesus seria um beijo no rosto. E com um beijo ele estaria entregando Jesus Cristo aos soldados. E tudo o que estava por vir nós conhecemos e nós sabemos o que aconteceu. Mas a atitude de Jesus aqui, o seu autocontrole, o seu amor inabalável, que não se abalou nem mesmo pela traição de um daqueles que estava próximo dele, daqueles que comiam ao seu lado, daqueles que dormia ao seu lado, que estava junto, que fazia parte da sua família, dos seus amigos. Nem essa traição fez com que Jesus perdesse o controle, agisse dominado pela emoção, fosse corrompido pelo ódio, pela dor da traição. Porque naquele momento, como diz o doutor Augusto Cury, Jesus teve a reação que chamou a atenção dele enquanto ele estudava sobre Jesus Cristo. Confira só o que Augusto Cury falou. Eu fui até esse homem, Jesus Cristo, e fui estudá-lo e fiquei perplexo, porque como pode, no exato momento em que Judas Iscariotes o beija, era para detonar o primeiro fenômeno, o gatilho da memória, abrir uma janela traumática ou killer. A traição é um golpe fatal, e quem nos trai são os amigos. Os inimigos, os desafetos, nos frustram. Aqueles que você se doa e te machuca na raiz, isso é uma traição.
E naquele momento, quando abre uma janela traumática duplo P, com duplo poder, poder de ter um volume enorme de tensão e poder de fechar o circuito, e você não abre milhares de janelas com milhões de dados para dar resposta inteligente, ou você agride, como muitas pessoas fazem, ou você recua timidamente. E ali havia uma escolta de soldados. Era para ele ter uma dessas reações. Mas para espanto da psiquiatria, da psicologia, sociologia e psicopedagogia, ele olhou para o seu traidor e o exaltou. Ele o chamou de amigo. A capacidade de Jesus amar um pecador que acabou de trair ele, você não pode negar que foi uma atitude incomparável. E se todos nós seguíssemos esse exemplo, não de passar a mão, não de apoiar o erro, mas de manter um autocontrole e um amor inabalável e incondicional, muita coisa mudaria na nossa realidade. E quer você acredite ou não em Jesus Cristo, você não pode de maneira alguma negar, se for honesto, que os ensinos de Jesus têm um valor incomparável para nós, seres humanos. O homem que diante de uma traição chamou o seu traidor de amigo, deixando claro que o inimigo não era Jesus Cristo e que Jesus o amava apesar daquele erro, apesar daquela traição. Veja que Jesus não foi abalado. O amor de Jesus não foi abalado. Enquanto você e eu, por menos, com toda certeza, retribuiríamos na mesma moeda ou em uma proporção maior. Pagaria na mesma moeda, com raiva, ódio, vingança, e viveríamos, talvez, quem sabe, a vida toda amargurados, presos por um sentimento de traição, de dor, de covardia. Jesus nos ensina a sermos e a vivermos livres deste sentimento, livres do rancor, da mágoa, do ódio, do sentimento de vingança. Jesus nos ensina a sermos fortes, a imitarmos a sua conduta diante de atitudes, de traições, de dores, de falsos amigos, de pessoas que nos apunhalam pelas costas, de pessoas que nos traem, de qualquer que seja a natureza da traição. Jesus nos ensina a não perdermos o controle e a não amarmos com base no que as pessoas fazem para nós ou com base no que elas dão ou fornecem para nós. Jesus nos ensina que amar o próximo é uma atitude que independe do próximo, que não está baseada numa troca. Eu amo quem me ama, eu vou ser fiel a quem é fiel a mim, eu vou fazer o bem a quem faz o bem a mim. É uma atitude que deve ser tomada individualmente. Você, eu, nós devemos decidir amar, fazer o bem, querer o bem, sermos leais, fiéis, independente da outra pessoa, sem olhar quem é, o que fez e o que está fazendo. Nós somos convidados por Jesus a imitar o seu caráter, a seguir o seu exemplo, de nos mantermos controlados. Não perdermos o controle e sair por aí violentando quem nos violentou. Jesus nos convida a vivermos de modo íntegro, reto e inabalável diante de uma situação tão terrível que é a traição, seja de um cônjuge, seja de um amigo, de um familiar. Até porque a traição só envolve pessoas que são próximas. Quem está distante não vai lhe trair. Então, comenta aqui o que você acha. O que você acha? Qual a sua opinião? Se de fato todos nós seguíssemos os ensinos de Jesus, será que o mundo hoje seria totalmente diferente? Eu gostaria que você comentasse, deixasse o seu like e, se ainda não é inscrito, inscrevesse neste canal.